Olá pessoal, continuando aqui, aprofundando a nossa fé no texto de Colossenses, Jesus acima de tudo. Então a gente tem uma caminhada, essa lição aqui ela é composta, né? Essa caminhada nossa ela é composta por 3 elementos, esse vídeo que está no YouTube, um texto que acompanha aí os nossos encontros, né, como se fosse um esboço dos nossos encontros que acontecem nas quartas-feiras às 20 horas. Então você é convidado a participar com a gente nessa caminhada. A gente tem um grupo no Telegram onde está concentrado lá todas as informações, o áudio das aulas que acontece na quarta-feira à noite, e o link dos vídeos no YouTube, e o texto também os textos também estão lá. Então, bora lá, vamos falar sobre esta sessão. A gente está falando agora dos versículos de 8 a 12 do capítulo 2 de Colossenses. 8 a 12 do capítulo 2. Cuidado com os impostores. Bom, não tem coisa pior na nossa vida do que encontrar com gente impostora, gente falsa, gente que finge que é uma coisa, ou gente que está andando junto, mas na verdade está ali para cooptar, para enganar, para sequestrar, para levar as pessoas para um outro caminho, para um descaminho, para fazer aquilo que tem a ver com o seu próprio desejo, com aquilo que ele acredita. Bom, é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de um grupo de pessoas que estão andando junto com os cristãos da igreja de Colossos, mas eles estão ali para enganar. Eles estão ali para levá-los a acreditar de um outro jeito, a desprezar aquilo que eles aprenderam, que Paulo tinha ensinado, ou aquilo que os discípulos de Paulo que estavam ali na continuidade do ensino da igreja, que levasse novos elementos, digamos, um outro evangelho, ou outras novas notícias, ou um engano, trouxesse elementos de engano. Então, Paulo ele usa muito os exemplos que estão ligados ao exército, e ele fala que ninguém os leve cativos, como se tem um exército, tem um ataque de inimigos que atacam e levam pessoas cativas, levam pessoas presas. O texto que a gente vai ler, que eu vou ler aqui agora para vocês, usa uma outra tradução. Então vou ler na NVT, que diz assim: e agora assim... Não, desculpa. Versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. O texto continua e a gente vai fazer a análise dele todo amanhã, mas uma coisa importante aqui, ele tá falando usando como elemento essa ideia de levar cativo ou escravizar. E pensando no levar cativo levar cativo para ser enganado, escravizado, quer dizer que essa pessoa, uma vez enganada, está a serviço de. Leva cativo e está a serviço de, ou a serviço desta filosofia, a serviço dessa tradição humana, a serviço desse grupo de pessoas que conhecem a verdade, mas usam outros elementos acrescidos à verdade. Então, esse texto está colocando assim muitos elementos, e a gente vai trabalhar em cada um deles. Primeiro, que a gente não é contra a filosofia. Quando a gente fala as filosofias vãs desse mundo, primeiro, nós não somos contra a filosofia, cristãos não são contra a filosofia. Filosofia significa amar a sabedoria, significa estar envolvido na sabedoria. Então, quem conhece a fé cristã sabe que a filosofia está intrinsecamente ligado. Inclusive, nós consideramos que tem um presente de Deus, um dom que um grupo de pessoas tem, que nós consideramos que o Espírito Santo se revela em algumas pessoas com um dom de sabedoria. Então nós não temos dúvida que a filosofia não é alguma coisa que nós somos contra, ou que a filosofia, só por ser filosofia, está errada. Não quer dizer então que todas as filosofias estão erradas. O que quer dizer é que há filosofias que são opostas, porque se Jesus é a verdade, se nele está a verdade, há o que é mentira. Há outros elementos, ou outra forma de pensar, ou outro tipo de sabedoria que não é aquela sabedoria que está alinhado àquilo que nós acreditamos que em Jesus Cristo a revelação da transformação do ser humano completa está em Jesus Cristo.
O amor de Deus é revelado em Jesus Cristo. Toda filosofia que aponta para outro caminho que não é Jesus Cristo, ou que acrescenta alguma coisa além de Jesus Cristo, que é o caso aqui desse texto, então não é aquilo que nós cremos, não é aquilo que a gente aceita. Mas ele não está falando só disso, ele está falando de vãs sutilezas, de invenções enganosas, ele está falando de várias tradições. Bom, gente, a gente é cheio de tradição, né? Tem as tradições familiares, tem coisas que nós repetimos, né? De família, né? Coisas na sua família, na nossa família. Tem tradição. Uma tradição que a gente tem, por exemplo, é no aniversário das pessoas cantar uma musiquinha, né? Você está lembrando da musiquinha agora, porque eu falei. Então isso é uma tradição cultural que aqui, enfim, aqui nas Américas, né? E imagino que parte do mundo ocidental todo a gente canta. Eu não sei como é que deve ser, sei lá que é. Será que no Oriente eles cantam isso? Não sei. Mas uma coisa que a gente pode pensar sobre essa tradição, mas tem a tradição que é da sua família. Né? Tem famílias que têm o dia dos primos, os primos se juntam e tem um momento só deles. Então tem a tradição que é você e os seus irmãos. Né? No meu caso eu tenho uma tradição. Né? Eu e meus filhos, nós temos tradição, que a gente tem o dia de boteco. É estranho, né? Mas a gente tem o dia de boteco. Então não tem ninguém que vai levar meus filhos pro boteco. Quem leva o boteco primeiro sou eu. Mas aí você vai falar, vai levar os filhos pro boteco e vocês vão encher a cara. Não. A gente vai pro boteco para ter conversa de homem. Então o papo de homem com os meus filhos começo eu. No boteco. E aí alguém diz, vamos lá. Alguém diz para eles, vamos lá um dia no boteco fazer alguma coisa. Pois é. Com meu pai é mais da hora, porque ele paga a conta. E isso a gente faz desde que eles tinham 5, 6 anos. Vamos lá, a gente come uma porção de fritas, toma uma Coca-Cola e eu conversa de homem, onde eles tomam decisões e depois lá na frente a gente conversa de novo para ver se aquelas decisões, aqueles alvos estão sendo cumpridos, e isso é coisa muito legal para eles. Eu falo coisas do meu coração, o papai vai fazer isso, o papai errou em tal coisa e não vai errar mais, vocês nunca mais vão ver o papai fazer isso. Eles ouvem isso desde que eles são pequenininhos. Isso é uma tradição familiar. E isso que a gente tem. Então, tem coisas que são boas, tradições familiares que são boas. Eu estou falando aqui da minha casa, tradições que nós temos que são normais. Vou cantar uma musiquinha no aniversário das pessoas. Agora, tem tradições que são acréscimos, aquilo que não precisa ser acrescentado, aquilo que já é completo, aquilo que não tem nada para acrescentar. Então esse povo que está procurando ou pressionando o grupo aqui da Igreja de Colossos, eles estão trazendo as pessoas para o misticismo, para o ocultismo, né? Para os princípios elementares desse mundo. E isso está fazendo rivalidade, está rivalizando a plenitude de Cristo. Porque seguir então algo que é inferior ou acrescentar, né, ou seguir algo que é inferior, né, plenitude significa soma total do que ele é, né, do ser e de seus atributos. Por que a gente pode pegar Jesus, que ele é completo, e a sutileza é pegar alguma coisa a mais, é acrescentar. A gente pode ter Cristo, mas a gente acrescenta. E no caso, né, a descrição aqui desse texto, ele tá falando do legalismo judaico, do misticismo oriental, da astrologia, da filosofia, coisas vãs desse mundo que são acrescentados à plenitude de Cristo. Cristo já é pleno. A supremacia de Cristo, é o que a gente está estudando aqui. Né? Jesus acima de tudo. Se ele está acima de tudo, por que a gente pega alguma coisa aqui de baixo e coloca junto? Por que somar mais alguma coisa? Se ele está acima de tudo, por que somar alguma coisa? Por que acrescer alguma coisa? Por que dizer que precisa fazer alguma coisa? Bom, a gente tem, no caso aqui, a circuncisão, por exemplo, é uma coisa que era uma pressão para que fosse acrescentada. Então, a gente tem um negócio na gente, ser humano, e tem até, pensando no nosso pano de fundo aqui do nosso país, a ideia de pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço. E é nesse caminho também que os colossos estão indo. Para ser da elite, a elite dos cristãos, a elite, você só vai ser da elite se você circuncidar. Ou você só vai ser da elite se você pagar o preço, se você passar por um ritual. No nosso caso, nós compreendemos aquilo que Paulo está ensinando aqui, que nós fazemos parte da nova aliança. E uma vez que a gente está como parte da nova aliança, que nós temos, acreditando e andando segundo os ensinamentos de Cristo, a gente não está mais sujeito ao sistema da antiga aliança, que tem a ver com o Antigo Testamento. Bom, eu vou falar amanhã então, né, ou quarta-feira à noite, eu não sei que hora que você está ouvindo esse vídeo aqui, mas eu vou falar sobre essa mania de circuncisão que tem, e Paulo está enfrentando isso, tanto nos Gálatas quanto em Colossos, e a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Você deve estar pensando, mas ceia e batismo não são ritos?
Então o texto aqui inclusive fala sobre batismo, a gente vai falar sobre isso e o que é que significa se identificar com Cristo, com a plenitude de Cristo. Esses são parte dos assuntos que a gente vai falar amanhã. Então amanhã nossa aula, e eu espero você lá. A gente vai falar sobre os impostores que estão andando junto com a gente e a gente tem que lidar com isso. Será que tem impostor hoje? Será que era impostor só naquela época? Como é que a gente tem que lidar? Como é que a gente pode lidar com essas pessoas que estão hoje metidos naquilo que a gente está falando no meio da cristandade e de vez em quando aí confundindo aqueles que ainda não compreenderam a caminhada de discípulo de Jesus? Bora lá, 20 horas a gente se encontra.